Olá a todos, dando prosseguimento a esse projeto do Pod Lopes, então, né? Hoje, com muito prazer, eu recebo a Janice Santana. Ela é psicóloga e a gente vai tratar de um assunto que eu sempre falei para vocês, um assunto, em princípio, muito delicado. Só que ela me tranquilizou, nós vamos tratar um pouco dentro da linha do programa Pod Lopes, né? De pessoas, de humanidade, de comportamento. Então, nós vamos tratar eh, ela vai falar sobre isso, né? Nós estamos no Maio Laranja, né? Que é o mês de conscientização da proteção contra o abuso, né? E a exploração sexual da criança e do adolescente. Então ela vai dar esclarecer para a gente isso, mas sempre no intuito de proteção mesmo, né? De envolver os pais, os educadores e a sociedade de uma maneira geral. Então, seja muito bem-vinda, Janice, para falar desse assunto e eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor. Oi, Lopes. Olá a todos. É uma alegria imensa estar aqui, né, poder falar desse assunto. Já atuo na psicologia social há 17 anos. Eu atuo com famílias em situação de violação de direitos, né, famílias em situação de violência. Sim, E durante essa trajetória do meu trabalho, acompanhei também muitas crianças e adolescentes vítimas de violência, dentre elas a violência sexual, né. Eu já trabalhei para um projeto no início chamado Projeto Sentinela, no Vale do Jequitinhonha, que era específico para trabalhar com vítimas de violência sexual. E aí, eu senti essa necessidade de continuar esse trabalho, focado mais na prevenção, porque é um tipo de violência muito cruel, né, e uma violência invisível, porque a maioria dos abusos, eles não deixam marcas físicas, né, então as marcas são psicológicas, é difícil de detectar, então a vítima sofre muito com isso. E aí eu senti essa necessidade da gente trabalhar na prevenção e ensinar, né, na necessidade de ensinar para essas crianças e adolescentes como que elas podem se proteger também. E não ficar só o dever do adulto de "vigiar", né, entre aspas, porque às vezes o adulto pensa que o cuidado do adolescente e da criança é baseada na vigília, de ficar vigiando o que está fazendo, né, sim, e não necessariamente nisso. Na verdade, se constrói essa prevenção a partir do vínculo, né, então de criar esse vínculo, da importância dos pais criar um vínculo, seguro com a criança, com o adolescente, de modo que essa criança e adolescente venha ter uma confiança nesses perfeito. pais para contar, né, para eles qualquer coisa que venha acontecer com eles, independente de qual tipo de violência seja. A violência sexual é porque ela é um tipo de violência que as pessoas evitam falar, né, porque eles ligam muito à questão da dor, né, como se estivesse numa sombra, obscuro, "Ah, não pode falar disso", questões de tabu, né. Perfeito. E e aí eu venho desmistificando isso, trabalhando com as famílias, aos pouquinhos, e também com as crianças e adolescentes. Não, perfeito. Você falou desse tabu, né, dessa mística toda. A nossa sociedade ela acabou demorando um pouco para vir à tona, para vir à luz, para tratar desses assuntos que é o comportamento sexual de uma maneira geral, né? Uhum. Se a sociedade não era capaz de se preparar para falar abertamente de educação sexual com seus filhos, eu imagino que seja extremamente difícil também tratar desse assunto, que é muito mais sensível na realidade, né? E é difícil, inclusive, para a criança, que você me falou, que muitas vezes a criança não encontra eco, não encontra proteção ali, e, por outro lado, ela acaba se sentindo culpada por estar sendo abusada, né? Exatamente, o sentimento de culpa é um sentimento muito forte, assim. Não só atendi crianças e adolescentes vítimas de violência, mas também atendi num outro contexto de clínica, muitos adultos que relataram ter sofrido violência sexual na infância, e aí que nunca falaram disso, né, foram Perfeito, falar na idade adulta, então traz, assim, consequências, para o resto da vida da criança, não é só durante a trajetória da infância e perfeito. da adolescência, mas a trajetória da vida inteira. E a campanha Maio Laranja, ela surge exatamente por isso, né, dessa necessidade de conscientização da população de que falar, né, sobre o assunto é uma forma também de prevenção,
não colocar isso, Perfeito. debaixo dos panos, né, Isso, entre perfeito, aspas, perfeito. ou vamos, tampar com uma pedra aqui e não falar sobre o assunto. Às vezes a criança tem curiosidade, pergunta, os pais também não sabem como lidar, né. Então, mais do que uma prevenção, é uma questão de educação mesmo, né, Perfeito. trabalhar a educação preventiva, que a gente chama. Perfeito. Eu acho que é um dos cânceres da sociedade, né? A sociedade tem muitos vícios, muitas vicissitudes, e uma delas é esse abuso, né? E eu acho que é o pior de todos, né? Porque você abusa, o abuso, vamos falar até de animais também, que são pessoas indefesas, mas não vamos tratar desse assunto, fazer esse paralelo. Mas tem vários abusos, só que esse é o mais perverso deles, porque você está fazendo com uma criança, com um ser que é totalmente indefeso, porque esses abusos eles ocorrem já nas primeiras idades, na primeira infância mesmo da criança, né? E que vai trazer traumas irreparáveis para o resto da vida dessa criança, né? Sim, trazem muitos traumas, e você tocou numa questão interessante, que é a criança pequena, né. Tem pessoas que escolhem abusadores, né, que escolhem abusar de crianças menores, justamente porque a criança não entende ou ela vai ter dificuldade de falar sobre o assunto, que ela não entende o que que é o abuso sexual, ela Perfeito, não entende quais são as partes do corpo dela que são íntimas, né, perfeito, que não podem ser tocadas. Ela sente um desconforto, mas ao mesmo tempo ela não sabe nomear. E aí é que entra essa questão de nossa responsabilidade enquanto adultos, não só enquanto profissional, né, não eu enquanto psicólogo ou um professor, mas de todo mundo, dos pais, né, de qualquer adulto. Porque onde tem adulto, tem criança, né, mesmo perfeito. que às vezes você aí de casa não tenha filhos, vocês convivem com crianças, e proteger as crianças é proteger o futuro. É proteger o futuro, né? Tem uma música do Milton Nascimento, é Coração de Estudante. Eu gosto bastante dessa música, né? Há de se cuidar do broto para que a vida nos dê flor e fruto. Então é isso. Eu acho que essa música relata ou reflete tudo, todo esse cuidado que nós, né, pais, amigos, parentes e nós, enquanto sociedade, temos que ter essa preocupação. Você falou, né, se referiu agora a Maio Vermelho, a Laranja. laranja, né? Essas campanhas de conscientização, elas acontecem né, inclusive em maio, o Maio Amarelo, que é do trânsito, né, conscientização da violência no trânsito, né? Tem maio, tem, sei lá, novembro Setembro azul, amarelo setembro também, que é de amarelo. prevenção ao suicídio. Isso, perfeito, né? Novembro azul, outubro rosa, né, que é Isso, prevenção do perfeito. câncer de mama. Isso, então, pelo que você Então são falou, campanhas nacionais, né, sim, é instituído por por lei. lei, E tá? aí você fez uma analogia aí, fazendo analogia à música que você trouxe, falou de flor, né, eu trouxe até a Tá. florzinha Ah, aqui, que é perfeito. é o símbolo da campanha do Maio Pode trazer mais Laranja, para cá. que é a Isso flor aqui. gerbera, Tá. laranja com amarelo, que é essa florzinha aqui, que Sim. representa o desenho de uma criança. Perfeito. E essa flor, ela representa a fragilidade da criança. Assim como essa flor não consegue sobreviver sozinha, sem um solo fértil, sem um adulto para regar, para cuidar, a criança também não consegue Tá. se defender sozinha, né? Ela precisa do adulto. E proteger significa orientar, né? Escutar, acolher, acreditar na criança. Perfeito. Porque muitas pessoas também pensam, ah, as crianças fantasiam, as crianças inventam, né? Mas será que ela não está inventando? Então, até colocar em xeque, colocar em dúvida tudo isso, faz com que a criança trave e não fale sobre o assunto, não fale o que aconteceu com ela. Por isso que eu volto naquele assunto do vínculo, né? Proteger uma criança, Lopes, para mim, é o mesmo que proteger uma família inteira. Porque quando Perfeito. acontece qualquer situação de violência com uma criança ou com um adolescente numa casa, desestrutura a família também, né? Sim. E, infelizmente, a maioria dos abusos sexuais, eles acontecem dentro da própria casa da criança ou com a pessoa que deveria proteger a Pessoas criança, né? próximas da criança, né? Pessoas próximas, Tá. conhecidas, né? E que Irmão, deveria tio, estar nesse pai. papel de proteção, né? E não de violação. Sim. Perfeito. E então, vamos falar então um pouco do estatuto, né? Do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Você acha que o ECA ele tem sido eficiente realmente para estabelecer ou para oferecer essa proteção à criança e ao adolescente?
né? Eu não estou falando só, as campanhas elas são importantes, né? Mas o que está sendo feito pragmaticamente, praticamente mesmo, para que a gente coloque isso em prática e que a gente envolva de fato a sociedade, né? E desperte, coloque à luz mesmo, como você falou, né? A gente é um assunto chato, é um assunto delicado, mas a gente tem que colocar à luz, porque esse assunto sendo tratado, né? Depende o nosso o futuro da humanidade de uma maneira geral, né? Uma humanidade sadia, decente, com valores, com princípios, com valores éticos e morais. Uhum. A lei ela vem para tentar assegurar os direitos, né, das crianças e adolescentes. E o ECA fala também sobre a proteção, né, a importância da proteção da criança, sobre o dever da família, e da sociedade, do Estado, né, que é o governo. E aí as pessoas vêm de fora, acham que não é responsabilidade delas. Fala: "Ah, não é filho meu, não é responsabilidade Perfeito, minha", né. perfeito. Que antigamente era assim, as famílias eram que resolviam suas próprias coisas, não tinha tanta interferência, da É, sociedade nem do Estado, né. isso. Então, as crianças elas não eram vistas como sujeito de direitos, elas eram vistas como propriedade de uma família, a família é dona daquela Perfeito. criança. Isso. E aí após o ECA, né, o ECA vem para proteger as crianças não só da violência sexual, mas de qualquer tipo de violência. Você fala de ações efetivas, a gente faz pequenas ações. Eu acredito até que muitas pessoas que estão nos escutando agora, nos escutando hoje, nunca têm nem ouvido falar sobre essa campanha Maio Laranja, Eu né? não, eu Que as confesso outras para da você que saúde são não. mais divulgadas, igual Sim, o Outubro Rosa, o sim. Novembro Azul, né? Conscientização da saúde do homem. E o Maio Laranja também, ele foi instituído em 2022, então é relativamente É novo, novo, novo. porque foi através de uma lei É, federal em 2022, mas já existia uma lei de 2019 que era do 18 de maio. Então era falado disso em apenas um dia do mês de maio, que era o perfeito. 18 de maio, que era o Dia Nacional, de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. E aí, ampliou-se para um mês, só que na verdade esse é um tema que a gente deveria estar falando no nosso cotidiano, porque proteger crianças é a mesma coisa de, deveria ser uma rotina, é como É um ensinar a valor. criança a se Perfeito, defender, a se proteger da violência, né, cuidar da criança, é a mesma coisa de ensinar a escovar os dentes, né, perfeito. ensinar ela a amarrar o cadastro do sapato. Então deveria estar no cotidiano, né, mas como tem essa questão do tabu, porque associa-se o abuso sexual a sexo, né, e as pessoas têm dificuldade de lidar com esse assunto. Tá? E aí eles ficam com dificuldade de abordar esses assuntos com as crianças, né, que é uma das nossas, premissas também, de que dá para falar com a criança sobre isso sem assustar, sem ser uma conversa assustadora. Dá para ser de forma leve, de forma lúdica, através de histórias. Tem muitos livrinhos infantis também que depois eu posso deixar aqui a indicação, né, para você deixar nos comentários aí para o pessoal, Tá, de perfeito. livros infantis que pode nortear essa conversa de pais e filhos, né, entre pais e filhos. E a gente desenvolve campanhas preventivas durante o mês de maio. E nessas campanhas a gente fala com as crianças, né, são crianças a partir de 4 anos de idade, crianças e adolescentes, sobre uma forma que eles podem se proteger, que é dizer não e contar para alguém da confiança delas. Só que para elas contarem para alguém da confiança, elas precisam ter essa pessoa de confiança. Será que o adulto que está em casa tem sido uma pessoa de confiança para a sua criança, para seu adolescente? Né? É uma reflexão que eu trago também aqui hoje. Você, pai, mãe, professor, tem sido uma Perfeito. referência, tem sido uma pessoa de confiança para uma criança, adolescente, caso ela venha lhe contar algo que esteja acontecendo com ela? Perfeito, perfeito. Isso é uma pergunta, né, que quase que é uma tapa na cara da sociedade de uma maneira geral. Eu poderia entrar no assunto assim, como agir diante de uma suspeita, por exemplo, né? Mas como identificar? Eu não teria condição nenhuma de identificar, não estaria preparado. Estou no núcleo familiar. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sempre dentro dessa ideia de observar, né, e agir
e combater isso, né? Uhum. Essa é a nossa ideia aqui. Como perceber isso? Tem alguns sinais. Eu acho que a função do professor também é extremamente importante, Sim. porque o professor talvez ele tenha mais tempo direto com a criança que Do que os próprios pais, que né. o Hoje em próprio dia pai. tem as escolas integrais, né, que as crianças passam Perfeito, o dia todo na escola, e é disso que a gente fala com elas mesmo, né, que, são pessoas na educação, né, que estão perfeito. preparadas para escutar também, que são pessoas que elas podem confiar e contar, né, além da família. Sim, Porque a criança tem muito medo também de contar e a pessoa não acreditar, né. sim, Porque o agressor geralmente ele usa a manipulação emocional. perfeito. Então ele abusa da É, criança e ele faz também um jogo de manipulação perfeito, psicológica e perfeito. fala para ela: "Olha, é um segredo, você não pode contar para ninguém. Tá, Se você contar, ninguém vai acreditar. Se você contar, você vai destruir a sua família. Se for uma pessoa próxima que tem uma relação afetiva com a criança, faz ameaças do tipo: "Você vai passar fome, sou eu que sustento a casa, eu vou ser preso, vocês vão ficar na rua". Então são vários tipos de ameaça que são feitas com as crianças e adolescentes para que elas não contem, né. perfeito. E você tinha falado sobre os sinais, né, Isso, que é existem. como agir diante de uma suspeita. Mas como eu vou suspeitar? Eu tenho que entender aquilo, né? Porque às vezes está acontecendo, eu posso até, né, vir alguma coisa da minha cabeça, falar, ah, mas isso é coisa da minha cabeça, tal. Que Mas deveria ter raramente. mais elementos para que eu consiga perceber. E talvez, como eu falei do professor, talvez a criança ela era mais falante, mais extrovertida, de repente ela ficou meio quietinha, mudou Exatamente. de Essas comportamento. mudanças bruscas, assim, repentinas de comportamento é um sinal de alerta, Sim, né. Além disso, eh, são sinais também que a criança começa a demonstrar comportamentos, por exemplo, ah, sexualizados muito precoces. Ela começa a desenhar partes íntimas, né, começa a fazer desenhos, sexualizados, também a fala, gestos, né. Então, assim, de onde que essa criança tá perfeito. tirando isso? Ou tá acontecendo alguma coisa com ela, ou ela tá assistindo alguma coisa que ela não deveria estar assistindo para a idade dela, né. E Sim. quando a gente fala de prevenção, os pais têm muito medo disso também. Ah, vai ensinar para a criança o que que é abuso sexual Isso, e aí vai né? falar de sexo. Consequentemente, vai estar Não falando de não va sexo, não vai cara. falar de sexo. É, Vai falar que elas têm partes, do corpo que não isso, podem ser tocadas, né, que se uma pessoa mais velha que ela tocar no corpo dela de uma forma que perfeito. deixa ela desconfortável, que deixa ela triste, insegura, né, que a criança fica confusa: "Ah, será que é um carinho? Será que não foi?". Se trouxe essa confusão, né, se ela não entendeu que foi um carinho, já é considerado abuso, mesmo que não tenha sido nas partes íntimas, né, que não existe abuso sexual leve, né. Sim, As pessoas falam assim: "Ah, mas eu só passei a mão nela", né. Eu já ouvi muito isso, assim, durante, o meu trabalho, e o relato do próprio agressor de falar: "Mas eu não fiz nada demais, só passei a mão, né, nela, nas partes íntimas dela". Então, assim, para ele foi só isso, mas para a criança não foi só isso, trouxe muitas consequências ali para ela, que são invisíveis, a gente nem consegue detectar. E às vezes, a gente precisa estar em alerta para essas mudanças, igual você falou, começar a a observar a observar. criança, né, trazer essa criança para perto de si, né, criar um vínculo de confiança com ela, para que ela conte. E se ela não conseguir contar, ela vai falar através do comportamento, Do porque raramente comportamento. uma criança pequena vai chegar e vai falar: "Seu tio, tô sofrendo violência. Mamãe, Ela, eu sofri violência sexual", ela nem tem né. vocabulário para falar, não consegue entender o que está acontecendo com ela, né? Ela sabe que aquele é um desconforto, mas ela não tem a linguagem apropriada para falar, porque ela não tem experiência nenhuma, né? Então, para ela, é tudo muito novo e, de repente, ela pode até se culpar, achar que aquilo é natural mesmo, como você falou, até por causa da sexualidade inata do ser humano, né? Uhum. Então, Muitas, mulheres que eu atendi, eu falo mulheres porque infelizmente a maioria são mulheres, né, existem abusos sem, sexuais também de- contra homens, contra meninos, mas a maioria ainda são meninas, né. E no consultório eu atendi muitas mulheres que relataram ter sofrido violência sexual na infância e elas falavam: era gente da família, eu não entendia que sem, aquilo era abuso",
Para Sim, mim era normal, era um carinho, porque não era ruim. Ele não sim, me machucava, sim, né. Não machucava por sim. fora, Por né, fora, porque por por fora. dentro vai machucando. A partir É, do momento que a criança vai crescendo, que ela vai tomando consciência do que está acontecendo com ela, isso daí traz consequências, muito piores muito do piores, que um cara. trauma físico, do que uma queda, que você Muito quebra um braço, piores. vai lá no médico, né, É, engessa o braço e você vai esquecer que você quebrou esse braço um dia. Mas perfeito. se você sofre um tipo de violência psicológica, um abuso sexual, porque eu costumo dizer que o abuso sexual, ele envolve todas as violências. O abuso sexual é físico, né, quando há contato físico, ela é uma violência física. Ela é uma violência, altamente psicológica, porque mexe muito com o emocional da pessoa, do indivíduo, da criança, do adolescente. Eu tô falando de criança e adolescente, mas infelizmente também, gente, acontece até com adultos hoje em dia. Acontece e as mulheres têm vergonha de contar que aconteceu com elas, porque elas se sentem culpadas. Então, às vezes, a mulher vai para balada, por exemplo, chega lá, bebe uma bebida, eh às vezes chega um rapaz querendo ficar com ela e acaba insistindo. O fato de insistir, levar ela, se ela já estiver alcoolizada, e ter relação sexual com ela sem o consentimento Sim, dela, é um estupro, né, estupro de perfeito. vulnerável, você ficar com uma pessoa alcoolizada, com uma pessoa que está sob o uso de substâncias psicoativas, né, ou de drogas. E também para meninas menores de 14 anos. Mesmo que a menina menor de 14 anos queira uma relação sexual, é considerado estupro de De vulnerável, vulnerável, porque perfeito. essa criança, né, essa adolescente, ela ainda não está apta a dizer Isso. sim para uma É, atividade dessa, né. Por mais que hoje em dia também tá tudo começando mais cedo, as crianças começam a se interessar, a querer namorar, já fala de namoro muito cedo, né, e na pré-adolescência, é qualquer adulto ou qualquer pessoa, um adolescente mais velho que manter relação sexual com uma menina menor de 14 anos, ele está cometendo um crime, pela lei ele está cometendo um crime. não, perfeito. Teve um caso recente, né, de um juiz que teria liberado um senhor já que, né, de vários anos, que liberou o casamento de uma menina ou inocentou. Acho que aconteceu em Minas Gerais. Então, tem um pouco dessa sociedade que a gente é uma sociedade ainda hipócrita, né? A gente não faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Então, em termos de comportamento, né, um juiz, talvez ele tenha uma certa idade, aceitar ou liberar um cidadão lei é lei, né? Menor né, sei lá, de 14 anos ou de 16 que seja, acabou, não tem conversa, né? É isso É, porque mesmo, casamento no Brasil é só por lei, é só a partir dos 18 a anos. partir de Antes 18 disso, anos, tem que ter a liberação a partir dos 16 anos dos dos pais, a pais. assinatura dos pais. E abaixo de E abaixo de 16, 16 anos sem é conversa. proibido. É proibido, perfeito. Né? Então, vamos falar. A gente está falando de sociedade, eu falei do juiz, você está falando desses comportamentos de uma maneira geral, da nossa percepção e a responsabilidade nossa enquanto sociedade. Sociedade, né? A responsabilidade coletiva mesmo. O que você falaria disso? De que forma que a gente poderia, de uma forma, colaborar com isso para que a gente acabe com esse tipo de violência que a gente chegou à conclusão aqui que é a das mais perversas que existem, né? Porque ela Uhum. está, né, ela tá acontecendo no berço, está acontecendo na menor idade, na formação da criança, né? E que vai gerar, né, estragos para o resto da vida dessa pessoa e também para a sociedade, né? Porque quantos traumas essa criança não vai adquirir e não vai levar para o resto da tua vida, né? Exatamente. E aí, você tocou num assunto interessante, que eu até falei, que eu acho que eu comentei no início, da responsabilidade de proteção, né. Se o adulto se vê como responsável pela proteção da infância, é qualquer adulto, independente se ele tem filho ou não. Quando eu falo de ser uma responsabilidade coletiva, é no sentido de que é dever também da sociedade proteger a Sim, infância e a adolescência. Não é só dever da família e nem só dever do Estado, né, mas da sociedade. Por isso que é uma responsabilidade coletiva. Então, assim, fazer campanhas de prevenção, eu acho que qualquer instituição, seja ela governamental ou não governamental, ela tem o livre arbítrio para trabalhar essas campanhas com crianças e adolescentes.
Ontem mesmo eu participei de um evento na Igreja Lagoinha, que eles também estão desenvolvendo ações, e no próximo sábado, agora dia 23, vai ter uma caminhada em alusão ao Maio Laranja, que Perfeito. eles também estão trabalhando na igreja, com as crianças da igreja, eles também estão trabalhando com essa questão da mobilização e conscientização da sociedade. Não, perfeito, perfeito, né? Então eu acho que ajuda nisso, acho que se cada cidadão pensar que falar sobre isso, né, sobre a prevenção, falar sobre a proteção da infância, se aprofundar mais no assunto, né, dessa responsabilidade que todos nós adultos devemos ter com as crianças e adolescentes, só o fato da gente se instruir e conhecer isso já ajuda muito. Isso, perfeito. E quais são os canais, os meios, por exemplo? Eu sou um cidadão que eu sou vizinho de alguém que eu desconfio de alguma coisa. Quais os canais? De que forma que eu ajo assim para denunciar ou para, né, para que essa situação cesse ou que ela pelo menos seja investigada sem causar, você vai entender, sem ser injusto também. De repente estou levantando uma falsa suspeita. De que forma que é tratado isso? De repente é uma desconfiança minha, e não tem nada a ver. A pessoa é Então, mas inocente. qualquer suspeita de Tá, violência, né, perfeito, qualquer suspeita. Não precisa ser uma violência confirmada, você não perfeito. precisa assistir alguém abusando de uma criança para poder fazer a A denúncia. A denúncia, denúncia, perfeito, inclusive, ela é anônima, a pessoa nem precisa perfeito. aparecer, é através do Disque 100, que é o canal de Ah, denúncias perfeito, dos direitos humanos, né. E aí a pessoa liga, fala dessa suspeita, né, e, dá detalhes se ela tiver, da situação. E aí, o Disque 100, que é um canal de direitos humanos, um departamento de direitos humanos, ele vai disparar para o município, né, para todos os órgãos de garantia de direitos, para o Ministério Público, Tribunal perfeito, de Justiça, para Conselho Tutelar, para o CRAS, para o CREAS, né. Então perfeito, existe uma perfeito. rede Uma rede, municipal em todos isso, os institucional de municípios, apoio, tá, de proteção. brasileiros, né, ou na maioria deles. Perfeito, Talvez algum município ou outro não tenha, mas a maioria tem, né. E aí eles, através da denúncia, disparam para a rede local, e a rede local vai fazer o acompanhamento. E a investigação, porque nem vizinho, ele não tem que investigar, né, nem vizinho, nem família, não tem que investigar se está havendo ou não a violência. Quem vai fazer isso é a polícia. O papel da perfeito. investigação é da polícia e da justiça, né. Essa pessoa que estiver cometendo essa violação de direitos contra criança e adolescente, ela vai responder criminalmente, então ela vai responder um processo criminal. Tá, perfeito. Tá. Então, você citou, então, a gente está em maio, né? Está bem próximo do dia 18, né? Você citou o dia 18. 18, o que, que é? Por que o dia 18 especificamente de maio, então? Infelizmente teve que acontecer uma violência brutal com uma criança, né, para esse dia acontecer, porque antes não era falado disso, não existia um dia ou um mês específico para falar sobre a prevenção da violência sexual contra crianças e adolescentes. Mas no dia 18 de maio de 1973, uma criança de apenas 8 anos foi vítima de uma violência brutal, porque além de ter sido estuprada, ela foi assassinada, né. E aí o que mais chocou a sociedade foi que os agressores ficaram impunes. Eles não foram presos, não foram responsabilizados pelo crime que cometeram, porque não acharam provas. Sim, E aí é uma outra pergunta que eu levo para reflexão também. Precisa de provas, né? Será que a gente não pode validar a fala da criança, ou a fala da professora que escutou a criança, a fala do psicólogo que escutou a criança, a fala da mãe, né, que ouviu o relato da criança? Por que que tem que haver provas? Porque o abuso sexual ele não deixa provas, ele não deixa marcas, tá, né? Na maioria das vezes não deixa, porque as marcas são invisíveis, como eu disse no início, né? São marcas psicológicas que é difícil detectar. tá. E a gente precisa estar mais alerta, mais atento ao assunto mesmo, enquanto cidadão. Eu acho que é uma questão até de humanidade mesmo, de estar atento à infância, porque as crianças, eh, de hoje, elas são os futuros adultos de amanhã, né. Então, se você protege uma criança, hoje, você pode estar protegendo uma sociedade no futuro também.
Perfeito. Agora eu vou fazer uma pergunta diretamente, não para psicólogo, eu vou fazer uma pergunta para Janice Santana, que escolheu a psicologia, é uma ciência, tá? Que trata de fatores humanos, né? De comportamento humano de uma maneira geral. E você já vivenciou N situações na sua vida, N relatos de crianças, de outras pessoas também. Você acredita na humanidade? Eu acredito na humanidade. Eu acho que eu acho que talvez se eu não acreditasse na humanidade, eu nem seria psicóloga, né. Porque felizmente a maioria dos seres humanos são bons. Existem as pessoas más, as pessoas ruins que querem fazer mal às pessoas, mas graças a Deus, né, a maioria dos humanos são bons. Por isso que quando a gente fala de, que tem que ser mais humano, no sentido de que tem que ser mais gentil, mais afetuoso, né, então a gente usa a humanidade nesse sentido de Perfeito. amor, Às de vezes pode ser o afeto, contrário, né? né. Você tem que ser combativo, talvez. Aí você está sendo humano e está fazendo valer o teu papel na sociedade. Sim. Porque, a gente atribui essa questão do ser humano a ser bom, porque realmente existem mais pessoas boas do que pessoas ruins. E nem sempre também as pessoas que fazem mal, elas querem fazer mal. Por isso que é importante proteger a criança de hoje, porque a Perfeito. gente pode estar até protegendo uma criança de ser um futuro agressor, né. Isso, Ela perfeito. pode Que ela está aprender replicando uma violência que ela isso, e sofreu. reproduzir isso lá na frente, né. Que a gente Tá, não sabe também se esses adultos que violam hoje, se eles também foram violados. Geralmente, na maioria das vezes, é isso que pode acontece, ser. né, pela experiência que eu tenho dos atendimentos que eu observo, é que os adultos que cometem essas violações de direitos, não só do abuso sexual, falo de qualquer violação de direito, negligência, eh, física, né, pais que batem nos filhos, é porque eles também apanharam, então eles Perfeito. aprenderam que era uma forma de educar, É, o né. parâmetro que ele tinha era aquele, né? E aí, eu acho que proteger a criança, da violência em geral, é proteger uma sociedade inteira lá na frente. Perfeito. O seu papo foi esclarecedor, né? Como eu te falei, é um assunto muito delicado, mas há de se abordar, ele tem que vir à luz mesmo. Eu estou totalmente satisfeito, eu tenho certeza que a minha audiência também está satisfeita com todas as suas alocações, as suas ponderações. A gente tratou, inclusive, de canais de formas de denúncia, de formas de perceber esse tipo de violência contra a criança. Você tem mais alguma coisa a acrescentar, Janice? Fique à vontade, né? Tenho só para falar que o maior inimigo da violência é o É o silêncio. silêncio. Porque quando você se silencia diante de uma violência ou de uma suspeita, mesmo que seja uma suspeita, né, que você fala assim: "Ah, eu só acho que está acontecendo, e aí eu não vou denunciar porque eu corro o risco de ser injusto com a pessoa", né. Mas mesmo sendo uma suspeita, você pode denunciar, né, diz que sim, denuncie, não se cale diante de qualquer violência contra criança, aliás, de qualquer violência contra mulher, contra pessoa com deficiência, contra pessoa idosa, né, que são pessoas consideradas, assim, as mais vulneráveis na sociedade, que Perfeito. estão mais sujeitas a sofrer violência, porque depende de outras pessoas, né, são dependentes de outras pessoas, pessoa com deficiência, criança, idoso, né, geralmente são as pessoas que mais sofrem mesmo violência. Então a gente não pode ser conivente com nenhum tipo de violência, a gente precisa denunciar, porque o silêncio, ele é o maior inimigo mesmo, assim, da prevenção. Então você Perfeito. trabalhar prevenção é falar Tá. que deve ser falado, não silenciar, né, não guardar segredo. A gente fala para crianças isso também, que não existe segredo sobre abuso sexual, não existe carinho nas partes íntimas da criança, e que ela não deve guardar segredos sobre carinho, independente de onde foi, quem fez o carinho. Se Tá. pedir o segredo para ela já tem que desconfiar e falar para alguém, né, porque a pessoa fez um carinho e pediu segredo. Eu tenho uma amiga que ela falava assim: "Olha, toda vez que meu tio ia na minha casa, ele pedia para eu sentar no colo dele e eu me sentia muito mal com aquilo. Eu não entendia porque eu tinha que sentar no colo dele e ele ficar passando a mão em mim de uma forma desconfortável. Ele não chegava a tocar nas minhas partes íntimas, mas eu sentia uma coisa diferente, eu sentia que não estava legal, que tinha alguma coisa errada.
mas ela não sabia nomear, porque ela era muito pequena, então ela foi crescendo e ela foi entendendo o que estava acontecendo. Por isso que a informação protege, né, o silêncio Sim, desprotege, a desprotege. Ele é informação coberto. protege a criança. Tá, Quanto mais informada a criança tiver, melhor, porque se ela não souber o que está acontecendo com perfeito, ela não vai falar. perfeito. Eh, um outro dia também eu assisti uma entrevista falando com abusadores, né, a entrevista era focada no comportamento dos abusadores, e aí eles falaram muito disso, de que eles realmente escolhiam as crianças mais caladas, mais quietas, que eles sabiam que tinha dificuldade para falar e que não ia contar para outra pessoa, né. Sim, E e aí a entrevistadora pergunta para eles assim: "Se a criança tivesse dito para você não, pedido para você parar, quando você começou, você teria parado?" A maioria deles falou que sim, que eles teriam parado e que eles não tinham continuado o abuso. sim, sim, sim. Então a gente Porque ensina para a os criança a dizer não, a contar para alguém de confiança, ensina sobre limites do corpo, né, privacidade do corpo delas, que o corpo delas pertence só a elas, perfeito. né, e que elas têm o direito de dizer É, não. é imaculado, é intocável, né? É a propriedade dela em si. Nós estamos em São Sebastião, eu não sei se a nível nacional tem algumas movimentações, algumas campanhas. Quais as ações previstas, por exemplo, para até daqui para o final do mês? A gente está no dia 21 de maio. Existem algumas ações em São Sebastião, por exemplo, ligadas ao Maio Laranja? Existem sim. Tá, Como eu disse, é uma lei federal, né, então é uma campanha nacional, onde todos os municípios usam esse mês de maio para mobilizar a tá, sociedade e falar sobre o assunto. E aqui no município de São Sebastião está sendo realizado pela prefeitura municipal, tá. nas escolas, um trabalho preventivo com algumas escolas, com alguns alunos, não todos, né, mas, alguns alunos. E no dia 9 de junho vai ter uma mostra cultural dessas ações que foram realizadas no município. Como eu disse também, é uma responsabilidade de toda a sociedade, não é só do estado, né. Tá, Então tem, empresas não governamentais também que trabalham, qualquer empresa pode trabalhar, qualquer pessoa pode trabalhar, pode levantar a campanha e fazer, e falar sobre o assunto, né, se achar que é importante. E eu citei também o exemplo da Igreja Lagoinha também, que está desenvolvendo ações e que vai ter a caminhada agora no dia 23, no sábado, a tá, concentração lá na Rua Maranhão 194, na igreja, às tá, 15h30, se não estiver chovendo. tá. Então é dia 23. Isso. Tá, E aí vai ter essa concentração e vai haver uma caminhada com uma paralisação lá no anfiteatro. tá, perfeito. O anfiteatro da Rua da Praia, tá. Isso. A Rua Maranhão é a região central mesmo de São Sebastião, né? E essa mostra cultural que eu citei, do dia 9, ela vai ser realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Social, né, é da prefeitura, mas quem Perfeito. está organizando é a SEDES, e vai mostrar para a população, para a comunidade, quais foram as ações realizadas durante todo o mês de maio. Perfeito. Obrigado, Janice. Eu que Prazer em agradeço. conhecê-la. Eu gostaria de contar com você em outras oportunidades, talvez até para a gente falar de sexualidade, né? De uma maneira geral, acho que é importante isso, né? Educação sexual, literalmente falando, né? Uhum, Porque para que a gente meio que quebre esse tabu também, né? Porque esse tabu, esse silêncio, ele acaba sendo um campo fértil para que esses abusos aconteçam, né? E se a exatamente. gente trouxer realmente esse assunto à luz, quebrar esse tabu, né, esse tabu ridículo que a gente tem, eu acho que as coisas ficam muito mais tranquilas e a probabilidade dos problemas, né, dessas atrocidades acontecerem, elas vão diminuindo, ainda que pouco, né, devagar, de um caminho muito longo a ser percorrido. Mas a gente vai chegar lá. Sim, são quebra de paradigmas, né, assim, não é da noite para o dia Não é que da noite para o acontecem dia. as mudanças. Para ser até instituído esse mês de maio, como eu falei, teve que haver essa violência acontecer essa violência Tem, brutal com essa menininha inocente de 8 anos de idade, que tá, não merecia passar por isso, ninguém merece passar por isso. Se hoje tem algum adulto, né, que passou por algum tipo de violência na infância, né, você tinha o direito de ser protegido, você não merecia passar por isso. E assim como você não merecia passar por isso, as crianças de hoje também não merecem passar por qualquer tipo de violência, por isso vamos, nos colocar no lugar dessas crianças, porque a gente já foi criança, a gente já foi adolescente, né, e a gente sabe que é importante ter um adulto de confiança, ter um adulto responsável, que se responsabilize por você, que cuida realmente de sim. você e que não vá,
violar os seus direitos, né, ou até te agredir. Obrigado, Janice. Eu que agradeço. Tá. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto que é urgente e necessário, né, e que Urgente a gente e possa necessário. continuar Sim, conversando mais sobre o assunto, né, também estou à disposição, posso deixar perfeitamente. aqui o meu arroba do Instagram para as Isso, pessoas pode deixar. Depois a gente deixa nos quiserem comentários tirar também. dúvida, né. Tá. No Instagram, como é que você É tá? psi.janice Tá. S, Janice psi.janice.s. não, é É, psi.janice Santana S, desculpa. Santana S. Perfeito. Show de bola. Mas eu vou deixar também depois nos comentários aí no chat e tá aberto. O chat está aberto para que vocês façam os comentários, né? É realmente um assunto importante que a gente discuta. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, gente, obrigada, viu.